Final de ano chegando e a gente vai falar sobre 8 dicas para que você não ganhe peso nessas festas de final de ano. Essas dicas não são minhas, elas foram publicadas no British Medical Journal e foram fruto de um artigo realizado em 2018. Esse artigo pegou então 2 grupos com 136 pessoas. Numa delas falou, come o que você quiser de forma saudável, tenha a saúde e os bons hábitos, e na outra ela foi mais específica, ela deu essas 8 dicas e essas 8 dicas foram eficientes para fazer com que não houvesse ganho de peso. A primeira dica foi, nessa época de final de ano, continue se alimentando com o mesmo número de refeições que você faz durante o ano. Então aquela história, no final do dia eu vou ter uma festa, então já vou comer muito, eu vou deixar para compensar, não vale a pena. Continua comendo o mesmo número de vezes, porque dessa forma você chega na festa de uma forma mais saciada e tende a evitar menos abusos. A segunda dica foi, cuidado com o alimento rico em gordura. Ao invés de comer uma lula milanesa, será que você não pode comer uma lula grelhada e também ter tanto prazer? Terceira dica, não esqueça de levar lanches. Ir para as festas de final de ano e comer o que tiver pela frente pode te deixar em situação de risco. Então leva uma fruta, leva uma barra de proteína, um iogurte proteico, porque a proteína aumenta um pouco a saciedade e aí você não vai estar suscetível a comer qualquer coisa que engorde só porque está na sua frente. A quarta dica foi informação, atenção à tabela nutricional. Então uma dica muito interessante é lembrar que os alimentos quando são fritos às vezes triplicam a quantidade de caloria. Então se for gostoso, coma assim de forma moderada, mas pense, será que esse alimento vale a pena? A quinta dica, não é porque você está de férias que você pode esquecer das vitaminas. E a maneira da gente ter vitamina é através de frutas e vegetais. Então, principalmente quem vai ficar viajando aí, tirando férias mais de 10 dias, a gente precisa desses micronutrientes. Então, lembrar que a meta é de 5 porções de frutas ou vegetais por dia, para que a gente tenha as quantidades necessárias de vitamina que nosso organismo precisa. A sexta dica é, cuidado com a mão nervosa, não vai ficar beliscando. Grande parte da caloria que entra da gente, a gente nem lembra que comeu, porque você fica beliscando sem parar. A sétima dica é muito interessante. A cada hora do seu dia, passe pelo menos 10 minutos em pé. Isso pode parecer uma brincadeira, mas não é não. Vários trabalhos americanos mostram que ficar em pé gasta caloria de forma mais eficiente do que ficar sentado. Algumas empresas até têm mesas que levantam ao longo do dia para obrigar os seus funcionários a ficar em pé. Então tá na praia no final de semana? Levanta um pouco, a cada 1 hora, 10 minutos, não vai passar tão difícil e você vai ajudar a não evoluir com o aumento do peso corporal. E a última dica é andar. Tem uma meta de pelo menos 10 mil passos por dia. E um ótimo horário para andar é andar logo depois de uma alimentação desequilibrada. Por quê? Ao andar, você exige um aporte de energia maior para os seus músculos e tem uma exigência menor de insulina para o seu organismo. Então, gostou dessas dicas? Foram 8 dicas muito interessantes que eu confesso, muitas delas eu nunca tinha pensado. E o mais importante é lembrar que dicas da alimentação na forma de prevenção são muito mais eficientes do que no tratamento. Então, a obesidade é uma doença séria, com diversos riscos para a sua saúde e acontece por mudança hormonal, acontece por mudança metabólica. Tratar a obesidade só com alimentação e exercício não é uma realidade para a maior parte dos pacientes obesos. A gente precisa de informação e muitas vezes de medicação e cirurgia. Agora, para prevenção, a alimentação e exercício são muito úteis e têm grande impacto. E foi isso que esse artigo da British Medical Journal mostrou. Você tem uma outra dica aí? Manda pra gente, vai ser um prazer debater.